Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecido ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido para poder estar aqui em meio à semana, para tão somente adorá-lo, engrandecer o santo nome dEle e continuar aprendendo um pouco mais da santa palavra do Senhor. Hoje uma data como 28 de fevereiro de 2024, já tem se passado 61 anos desde quando esta terra contemplou, né, aquela nuvem misteriosa que apareceu no céu do Arizona, e para muitos naquele tempo foi um mistério, e para muitos hoje ainda continua sendo um mistério. Eles não conseguem entender. Até mesmo muitos crentes da própria mensagem, se diz crer na mensagem do profeta, crer no profeta, mas eles vendo não veem. Esta é a palavra certa. Vendo não veem. Ouvindo, mas não conseguem compreender, né, esta aparição, esta vinda do Senhor, né? Não aparição, a aparição aconteceu antes, no ministério profético, através do sétimo anjo na sétima era. E ali em 28 de fevereiro de 63 se cumpriu a vinda do Senhor. E dentro deste tema sobre a vinda há tantas especulações e tantas coisas que as pessoas não conseguem entender, não conseguem compreender, porque eles pensam que a vinda é o rapto, e o profeta vem e diz, não é. A promessa da vinda dele para reclamar, ele não vem reclamar todos de uma só vez. Ele levanta do trono de intercessão para tomar posse daqueles que ele redimiu. Porém, quando ele se levantou lá em 63, eu nem havia nascido ainda. Muitos nem haviam nascido. Outros eram crianças. A irmã Jura nasceu em 63, 4 de fevereiro de 63. A irmã Jura era recém-nascida. Irmão Vilmar não havia nascido. Mas nós não fazemos parte do plano? Sim, fazemos parte do plano. Então, quando que ele tomaria posse de nós? Quando nós obtivemos a revelação. Porque tomar posse é quando você obtém a revelação. Então aí ele pode entrar e tomar você na totalidade. Muitos não compreendem a vinda do Senhor quando nós falamos sobre esta vinda, e eles pensam que estamos variando. Eu estava procurando algo ali, um assunto, e o pastor Leonardo me enviou, e eu fui procurar um assunto, que estamos estudando sobre um assunto, para que quando eu venha a abrir na totalidade, nós estarmos com todas as bases da mensagem. E nessa procura por algo que nós estávamos ali vendo, eu encontrei algo que se encaixa perfeitamente com este tempo que nós estamos vivendo. Encontrei na mensagem a estatura de um homem perfeito, a estatura de um varão perfeito, de 62, onde ele diz que naquele dia, e o profeta faz uma correlação com hoje, que naquele dia havia o crente, o incrédulo e o crente manufaturado. O crente, o incrédulo e o crente manufaturado. Eu encontrei isso no 136 em diante da mensagem. Eu não vou ler para nós não sairmos do tema que estamos falando aqui, que é as 7 eras. Mas apenas esta coisinha para acrescentar aqui. O profeta diz ali que quando Noé disse que cairia um dilúvio, e que o tempo da terra havia se acabado, porque Deus destruiria a terra com água. Ele diz ali que muitos
riram da cara dele, zombaram, não acreditaram. Depois houve outros, esses foram os incrédulos. Aí ele diz assim, depois veio outros, ele diz aqueles crentes em cima do muro, os manufaturados. Rapaz, aquele velho pode ter razão. O que aquele velho está falando, ele pode ter razão. O profeta usou esse termo. Estava lendo agora há pouco ali. Aquele velho pode ter razão no que ele está falando. Então eu vou chegar lá. Vou ficar observando ele para me ver. Que diz que ele já entrou na arca. Eu vou lá para me observar. E quando chegou lá, eles ficaram ali em cima, olhando Noé. Diz que nunca o sol brilhou como nunca naquele dia. Aí o profeta para e diz assim, e hoje é da mesma forma. O crente manufaturado, ele não vai chegar. Ele está no seio da igreja, mas ele não vai chegar. Às vezes há uma curiosidade dele. Fica procurando pelo canto, procurando pelo ladinho, perguntando para um, perguntando para outro, nas beirinhas, né? Pergunta para aqueles, para ver se ele consegue alguma coisa. Por que não vai direto na fonte, que é a palavra? E pergunte assim, irmão, irmã, aonde que está o fundamento disso? Me mostra na mensagem. Mas não, eles querem saber o que você acha, o que você pensa. E o maior erro que nós possamos cometer, irmãos, é falar o que nós achamos, o que nós pensamos. Seria melhor nós dizer, irmão, leia a mensagem tal. Irmão, pega a mensagem tal. Porque existem perguntas capciosas para ver se às vezes as pessoas perguntam para saber qual o seu nível, se você realmente entendeu aquilo que estão se falando, você está meio balançado. Então eles vêm com aquelas perguntas capciosas, aquelas perguntas com duplo sentido, que se você não discernir, você acaba caindo. Então diz, irmão, olhe na mensagem tal, leia a mensagem tal. Você não pega um desses cultos nossos aqui, que falamos abertamente as coisas, posta um link, assista aí, irmão. Você não gosta dos louvor, passa os louvor e assiste a palavra. Confira lá se o pastor está falando, se ele mostra na mensagem ou não. Você só vai saber se o que ele está falando está na mensagem ou não, se você ouvir. E tudo que nós procuramos a falar, nós não tiramos base da nossa cabeça. Nós mostramos na mensagem. Olha aqui o parágrafo, que o profeta diz isso. Por exemplo, de onde que nós tiramos que a vinda do Senhor se cumpriu ali? O profeta diz, é Cristo, ele ali é Ele. Veja seus olhos, sua boca está lá. Ao nascer do sol, parágrafo 11. Mas naquele mesmos parágrafos ali, o profeta diz assim, os cientistas vieram perguntar. Os cientistas não viram? Viram. Os cientistas não sabiam que era uma nuvem misteriosa? Sabiam. Mas eles não sabiam do que se tratava. Quizás eles vieram perguntar capciosamente para o profeta, o que é aquela nuvem ali, William Branham? Ele sabia que ele não ia crer. Ele ia falar para aquele cientista, sabe o que os cientistas iam fazer? Ia ser motivo de chacota, ia falar, olha, o William Branham está dizendo isso, está dizendo aquilo. Ele diz, eu não disse nada para ele, está lá na mensagem, ao nascer do sol, parágrafo 11. Você quer ler o quadro completo, para ver se é mesmo? Leia do 5 em diante. Ele falando desde a revista que fotografou o sobrenatural, ele vai contando ali, você vai ler até o 11. Você vai ver tudo que o profeta fala sobre isso. Então ele diz assim, eles vieram perguntar para mim, mas eu não disse nada para eles, por quê? Não era para eles. Mas para vocês eu digo, é Cristo. Está declarado, irmãos, não tem. Eles, olha o olho dele, olha aqui, ele está olhando para quem aqui na terra? A cabeça lá, porque o corpo estava aqui. Quem é o corpo? O corpo é a palavra. Nós estávamos aqui ainda. Mas eles não entendem. Você pode mostrar na mensagem. Eles não entendem, não vão compreender. Sabe por quê? Porque seus olhos estão vedados para isso. A minha oração para esses irmãos é que Deus abra o entendimento, porque só depende de Deus para abrir o entendimento deles.
Ah, se cremos na vinda do Senhor, o que vocês estão fazendo aqui ainda? Se vocês creem que Jesus já veio, o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão tendo culto? Ué. Se nós não subimos num arrebatamento, que é o que estamos aguardando, o nosso arrebatamento, que o profeta diz, cabe a nós aguardar apenas o arrebatamento. Então devemos continuar aqui, ué, professando aquilo que nós temos crido. Dá vontade de falar, sabe o que nós estamos fazendo aqui, irmão? Incrédulo, estou esperando você, sem se posicionar. Dá vontade de falar isso. Esperando você ver, abrir os seus olhos. Porque enquanto você não vê, e se você for um filho de Deus, um predestinado para ver, tu está segurando nós aqui. Porque quando a noiva, o que é a noiva? O corpo, não é uma pessoa. A noiva, o corpo, o profeta diz, reconhecer a sua posição, o rapto vai acontecer. E esse rapto está incluído todos, até os nossos irmãos, que já partiram. Porque nós vamos subir todos juntos. No arrebatamento vai subir todos juntos, amém? É isso que o profeta diz, a mensagem está clara nisso. Que nós não vamos impedir eles. Nós não vamos impedir, não vai depender de nós. Então, irmãos, você deve ser mais grato a Deus pela revelação que você tem obtido. Deve agradecer mais. E se você não entendeu, tem que cavar, irmão, cavar, buscar, ouvir mais, ler. Mas que mensagem que está? Qual é o parágrafo? Onde que está isso? Se nós entendemos a segunda vinda de Cristo, provando sua palavra, ele veio para casar, casamento e divórcio, ele diz que tem que haver um ato consumado, para que o casamento seja efetivo. Qualquer um casamento da lei, se um homem ou mulher não consumar, e o que é consumar? Chegar às vias de fato de casal, o casamento pode ser anulado. E como você vai chegar nesse ato, um ato espiritual, que o profeta vai lá e diz, casamento e divórcio, tem que acontecer uma conjunção, um ato sexual, espiritualmente falando. Se você não for casado, você está esperando ele aparecer lá na nuvem, para ele poder casar contigo, quando ele disse que o casamento se daria aqui na terra. E como que vai casar? Ele diz, para você acontecer isso, necessitar-se-á da revelação, da manifestação do Filho do Homem. Provando sua palavra 236, aprovando sua palavra de 1964. Você tem que entender onde o Filho do Homem se manifestou. Ele se manifestou em um véu de carne chamado William Branham. Ah, o William Branham é o Filho do Homem? Não, ele se manifestou para quê? Por isso que Lucas 17:30 diz a manifestação. Ele se manifestaria para quê? Para falar, para trazer-nos a mensagem. Para ele, e vai mais além. Vai mais além. O desvelar de Deus, o profeta disse que Deus usou aquele véu de carne para poder se desvelar. Ele não vem se desvelar naquele corpo lá da cruz. Não. Ele não teria que vir. Aí ele vem e deixa bem claro. Casamento, divórcio. Ele diz assim, os gregos, quando foram ver Jesus, tropeçaram no véu de carne. E muitos estão tropeçando no véu de carne hoje, da mesma forma. Mesmo predito que seria a manifestação, que o Filho do Homem se manifestaria, porque para poder falar ele tem que tomar um corpo de carne. Ele falou, trouxe-nos a mensagem, declarou-nos a sua presença. Eita glória! Declarou a sua presença, se fez conhecido aqui em nosso meio. E agora cabe você tomar a palavra. Cabe a você tomar a palavra. E assim você se unir, você receber a semente, para que você possa produzir o filho palavra. Casamento e divórcio de 1965. Está lá isso declarado. Mas não conseguem ver. Eu estava lembrando, irmãos, desde quando nós íamos lá no Alto Paraíso. Muito tempo, antes de nós obtermos a totalidade desta revelação hoje,
quando nós íamos lá em Alto Paraíso, eu dizia para os irmãos, estava lembrando ontem, eu dizia para os irmãos, eu creio que tudo aquilo que nós temos necessidade, Deus já tem nos dado. O que nós precisamos é cavar. A revelação está aí. Eu não creio que vai vir um anjo para poder revelar algo a mais. Está aí na mensagem. A coisa que nós precisamos é nos posicionar de tal forma para que a coisa se abra. E olha o que se abriu para nós. Desde então, nós entendemos o que é o casamento. Nós entendemos o que é a vinda. Não há dúvida para nós quanto a isso. Por isso que pregamos isso abertamente. Antes mesmo. Então os irmãos vão lembrar disso. Ficamos ainda aqui numa adoração ainda meia laudicense, né, e tal, aquela coisa, mas depois que nós nos posicionamos, nós podemos entender e ver a palavra para nós hoje, da era da Pedra da Coroa. Da era da Pedra da Coroa. Podemos pegar a mensagem de 55, de 56, 57, 58, de 60, como nós estamos lendo aqui, o livro As Sete Eras, uma exposição, estamos lendo aqui, foi antes dos selos. Mas a gente conseguimos ver que o profeta já estava dando algumas coisinhas aqui para nós. Então, que Deus possa nos ajudar, abrir o nosso entendimento. E entender, irmãos, se a vinda do Senhor não se cumpriu, lembre-se, está simples, está declarado. Israel na sua terra, 48, Israel voltou para a sua terra. Jesus disse que quando a figueira reverdecesse, e a figueira é Israel, 48, que não passaria aquela geração sem que todas as coisas acontecessem. Então Jesus mentiu e o profeta mentiu. Quando dizem que a vinda do Senhor não se cumpriu, eles estão dizendo que Jesus mentiu e que o profeta mentiu. Não se encaixa na mensagem, tem que encaixar. Você tem que encontrar a vinda aí, irmão. Se você não crê que foi em 63, então me mostre, porque você tem um prazo de 48 a 88. Me mostre aí, aonde que aconteceu a vinda do Senhor. O que aconteceu? Festa das trombetas, o profeta diz, ele não poderia levantar-se do trono, enquanto ele não fizesse intercessão até pelo último, ele redimisse até o último, ele não poderia levantar-se do trono de intercessão, até que as 7 eras não tivessem terminado. Está lá, festa das trombetas. Eu li isso aqui na mensagem, que nós fizemos um estudo, onde finda-se a era de Laodiceia, onde termina a era de Laodiceia. Tem 2 cultos com esse mesmo tema, parte 1 e parte 2. Quando termina a era de Laodiceia. Quer entender isso? Busquem lá, volte a fita, está no canal Tabernáculo do Senhor em Ariquemes, está aí, volte lá, está aí gravado ainda. Por quanto tempo nós vamos ter isso aí, ainda não sabe, mas está lá. Comparar, toma, não só escute não, vá na mensagem, anote a referência, vai lá, hoje nós temos os aplicativos no celular, você pode, tem um busca, tem o Mesa, tem o Hub, é outro busca de mensagem, tem lá no site dos crentes da Bíblia, você pode lá botar uma palavra, vai aparecer tudo que o profeta fala sobre aquilo. Não vai ter desculpa. Cada um de nós precisamos cavar e buscar. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Essa foi só uma introdução que eu gostaria de trazer para vocês. Vamos nos colocar de pé. Damos boas-vindas, novamente a todos os nossos irmãos que estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 2. Nós estamos falando sobre a era de Éfeso. Nos detivemos na página 72. E vamos entrar por subtema é a advertência de Deus. Os irmãos estão nas suas casas, preparem os seus livros, uma exposição das 7 eras. Vocês podem acompanhar a leitura, anotar aquilo que vamos falando, anota as referências, anota do lado, que depois, toda vez que você quiser saber sobre aquele assunto, você está escrito aí do lado, então fica mais fácil para você encontrar.
Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7, diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu catiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito, o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, pela tua santa palavra, pela oportunidade que tens concebido a cada um de nós para estarmos aqui na tua presença, arrependidos de nossos erros, pecados que hayamos cometido, ó Deus, por pensamentos, palavras ou ações, que o teu sangue vertido na cruz do Calvário possa nos embranquecer, nos tornar puros, limpos, para estar na tua presença, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por abrir os nossos olhos, nossa mente, o nosso coração, para poder receber a tua santa palavra. Tu possas falar às nossas almas, nossos corações, tudo aquilo que nós necessitamos nesta noite, ó Pai. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, ó Pai. Tu possas curar o enfermo e libertar o cativo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis nos assentar, um louvor, que todos possamos cantar, adorar a Ele, preparando o nosso espírito. Já temos cantado, com muitos louvores, mas vamos cantar mais este louvor, para que assim nós possamos estar prontos para receber a palavra nesta noite. Ouço sua voz chamando-me à casa de meu pai, Onde há um lugar preparado para mim. Como filho perdido, andei em um mundo de pecado, mas teu amor me chamou a regressar a Ele. pois Ele está chamando-me a uma nova consagração, chamando-me a uma profunda dedicação, chamando-me para ser um com minha teofania e a viver eternamente em meu corpo glorificado. Eu vejo coisas que faltam em mim, e ao brilhar tua luz eu vou em busca de encontrar. Cada virtude deve estar em mim, Senhor, pois sou chamado a completa estatura de um homem perfeito, pois Ele está chamando-me a uma nova consagração, chamando-me a uma profunda dedicação, chamando-me para ser um comigo
pois a hora chegou para esta realidade. Quando o impossível se manifestará em mim, pois Ele está chamando-me a uma nova consagração, chamando-me a uma profunda dedicação, chamando-me para ser com minha teofania e a viver eternamente em meu corpo glorificado, pois Ele está chamando-me a uma nova consagração, chamando-me a uma profunda dedicação, chamando-me para ser com minha teofania e a viver eternamente em meu corpo glorificado, pois Ele está chamando-me a uma nova consagração, chamando-me a uma profunda dedicação, chamando-me para ser com minha teofania e a viver eternamente em meu corpo glorificado, e a viver eternamente em meu corpo glorificado. Aleluia, glória a Deus. Deus está nos chamando a uma completa consagração. Glória a Deus. Uma exposição das 7 eras é um livro que foi diagramado após a abertura dos selos. O irmão Levi que diagramou este livro e o profeta fazia suas correções. E este livro foi lançado em 65, se não me falha a memória. Os primeiros exemplares foram lançados em 65. Página 72 do livro físico aqui, né? E por subtema a advertência de Deus, nós vimos Deus exaltando aos crentes em Éfeso, porque eles colocavam à prova os falsos ensinadores, falsos mestres, falsos apóstolos. Também vimos ele advertindo, porque eles haviam deixado o primeiro amor. Eles haviam deixado o primeiro amor. Deus também mostrou e falou para eles que estava a par de todo o sofrimento e que eles estavam passando. E o trabalho em que eles estavam fazendo, e o sofrimento por causa do nome do Senhor. Quantos sofrimentos hoje levamos pelo nome do Senhor? Porque quando vemos a palavra aberta diante de nós, nós não nos aguentamos, e a misericórdia é tão grande através de cada um de nós que gostaríamos que todos pudessem compreender. Isto é algo que nós puxamos
e herdamos do nosso Pai. Sabia? Querer que todos creiam e entendam isso, nós puxamos do nosso Pai. Não um Pai terreno, mas puxamos do nosso Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça. Deus amou todos. Por isso que Ele deu o seu Filho. Ofereceu o seu Filho em morte na cruz. Não é o que eu faço, não é o que eu posso fazer, mas é o que Ele fez por cada um de nós. Então este é o mesmo sentimento. Paulo nos exorta, que o mesmo sentimento que houve em Cristo possa haver em nós também. É este amor. Muitas vezes falamos com dureza, porque através da correção a coisa pode vir. Enquanto você ficar ali com paz e amor e não falar a coisa que é correta. Uma vez, acho que foi no final do ano passado, eu disse: tem que começar a pregar sobre o inferno. Porque está pregando um céu, as pessoas não querem. Então começa a mostrar para eles como é que vai ser o inferno, para ver se eles queiram se afugentar. Não exaltar o inferno, mas mostrar. Porque o profeta disse que o inferno é real. O inferno é real. Não é algo inventado, ficcioso. Uma ficção, é algo real, em que aqueles que morrem sem Cristo na sua vida, sem a revelação do tempo, eles estão destinados àquele lugar de sofrimento. É real, mas Deus também tem algo real para nós, uma dimensão, Quando o profeta esteve ali, ele não queria voltar. Sublime. Deus também tem algo real para aqueles que partem em Cristo Jesus. A advertência de Deus está em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu catiçal, se não te arrependeres. Deus lhes diz para se lembrarem. Evidentemente algo tinha deixado suas mentes, eles tinham esquecido de algo. Ele lhes falou para voltarem em suas mentes ao seu ponto de origem. A origem da primeira era foi Pentecostes. Eles o tinham abandonado, eles tinham esquecido da sua glória e maravilha. Era tempo de voltar na mente e depois na realidade. Voltar ao tempo em que podiam dizer: para mim o viver é Cristo. Voltar à pureza do tempo em que trataram com Ananias e Safira. Voltar à porta formosa. Oh, que opróbrio é se desviar de Deus e aprovar aqueles atos que profanam seu nome. Aqueles que proferem seu nome, que se apartem do pecado e mantenham seus vasos puros para Deus. Olhe para o que uma vez você era em seu coração e mente e em sua vida, e então volte a isso. O diabo nunca vai deixar. Há muitos que estão ouvindo, não precisa voltar, porque estão no lugar certo, têm entendido, estão posicionados. Mas há muitos que têm caído. Olhe para o que uma vez era em seu coração e mente, e em sua vida, e então volte a isso. Qual é o caminho de volta? O profeta pergunta. É o caminho do arrependimento. Se um pecador tem que vir a Deus por meio do arrependimento, então tanto mais terá que se arrepender o morno ou apóstata.
Arrepende-te. Produz frutos dignos de arrependimento. Produz frutos dignos de arrependimento. As pessoas estão brincando com Deus. Vem para o culto, vem na presença de Deus, ah Senhor, eu me arrependo, arrepende nada, porque volta e faz a mesma coisa. Esquece de onde veio, esquece do que Deus tem feito na sua vida. É frajuto, o arrependimento é frajuto. É uma hipocrisia. Ah, você está julgando? Eu não estou julgando ninguém. Olhe os frutos que você está produzindo. Pessoa que não lê mensagem, pessoa que não ora, pessoa que não busca Deus, busca tudo na vida, mas não busca Deus. Você vê diferença numa pessoa. Você encontra a pessoa diferente. Nada faz a pessoa vacilar. Ele está posicionado na fé, baseado na fé. Ele não negocia com Satanás. E o que é negociar com Satanás? Ele não negocia. Quando ele separa o tempo para adorar a Deus, ele vai adorar a Deus. Ele não negocia aquilo. Porque ele entende que existe um Criador. E ele depende daquele Criador. E tudo que ele tem na vida dele depende, foi aquele Criador que deu. Então ele não vacila. Ele não negocia com o devorador. Satanás rouba o seu tempo, que mais precioso você tem. Tempo para adorar a Deus, Satanás rouba de você. Você só vai se dar conta disso quando você tiver que passar o seu tempo no hospital, numa fila de hospital, numa cama, doente. Aí você vai lembrar todo o tempo perdido que você teve. Aí você vai ter que pagar o tempo a Satanás lá na cama, no sofrimento, até você buscar se arrepender realmente. Qual é o caminho de volta? É o caminho do arrependimento. Se um pecador tem que vir a Deus por meio do arrependimento, então tanto mais terá que se arrepender o morno ou apóstata. Arrepende-te, produz frutos dignos de arrependimento, mostra-o com a tua vida. É isso que o profeta está dizendo. Você mostra com a tua vida. Se não te arrependeres, disse Deus, tirarei o teu catiçal. Certamente, uma igreja nessa condição não pode dar luz ao mundo. Sua luz tornou-se trevas. Quem é essa igreja? A igreja somos nós. É o ser humano. Entenda, irmão? Entenda. Eu falo como um todo. Porque quem está na era da pedra da coroa, isso aqui para ele sabe. Isso aqui para ele é vida na vida dele. Certamente uma igreja nessa condição não pode dar luz ao mundo. Sua luz tornou-se trevas. Deus tirará então o seu fiel mensageiro e seus fiéis pastores e os deixará sozinhos. Continuarão falando acerca do cristianismo, mas estarão destituídos dele. Tem aqueles que só vão dar valor quando nós subimos no arrebatamento, que aí só restar a tribulação para ele. Ele vai falar assim, rapaz, agora eu vou ter que dar vida, se eu quiser estar lá como um servo, eu vou ter que dar vida por essa palavra, porque a palavra é verdadeira, eu só não estava olhando, vendo a realidade. Arrependa-te rapidamente, não hesite. Evidentemente Éfeso hesitou, pois seu tempo de vida não foi muito longo. A glória de Deus começou a decrescer contínua, e tão rapidamente, não demorou muito até que a cidade estivesse em ruínas. Seu glorioso templo tornou-se uma massa informe. A terra tornou-se um pântano habitado por aves aquáticas, e a população partira
com exceção de uns poucos incrédulos, numa esquálida vila, não ficou sequer um cristão. A lâmpada fora arrancada de seu lugar. Agora, não quer dizer que ela não pudesse ter se arrependido. Não quer dizer que não podemos nos arrepender. Podemos, mas deve ser rapidamente. Deve ser um verdadeiro clamor de coração a Deus em contrição. E eu escrevi aqui, contrição é dor profunda de ter ofendido a Deus. É uma palavra forte. Você já imaginou? Você ofender a Deus? Quando nós paramos para meditar quem é Deus? Então, mas deve ser rapidamente, deve ser um verdadeiro clamor de coração a Deus em contrição, dor profunda de ter ofendido a Deus. E então, Deus restituirá, a glória virá novamente. Aleluia. A semente do nicolaítismo. Estou na página 73. Outro tema. Apocalipse 2:6 diz assim: tens, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Agora, há duas linhas de pensamento sobre o que eram os nicolaítas. É dito por alguns que eles eram um grupo de apóstatas que tinham como seu fundador Nicolau de Antioquia, um prosélito, seguidor, que tornara-se um dos 7 diáconos em Jerusalém. Eles tinham festas pagãs e eram os mais incastos. Incastos quer dizer descuidado. E eram os mais incastos em seus comportamentos. Eles ensinavam que para dominar a sensualidade tinha-se que conhecer por experiência toda a sua amplitude primeiramente. Naturalmente eles deram lugar a tal descontrole que sua degradação foi completa. Desta forma, aplicaram a eles os 2 nomes do Velho Testamento que simbolizavam tais extravagâncias: Balaão e Jezabel. Visto que Balaão corrompera o povo e assim o conquistara. Dizia-se que Nicolau fizera da mesma forma. Este grupo foi supostamente forçado a sair de Éfeso e encontrou um lugar de estabelecimento em Pérgamo. Incasto quer dizer descuidado, sem cautela, imprudente. Mas o problema acerca desta crença é que ela não é verdadeira. Não há absolutamente nenhuma história para ela. Na melhor das hipóteses, é tradição. Adotar tal ponto de vista faria a era da igreja de Éfeso ser puramente histórica, sem nenhuma influência sobre o dia de hoje. Isso não é verdade, pois o que começou na igreja primitiva deve continuar em cada era, até que seja finalmente abençoado e exaltado por Deus, ou destruído como uma coisa impura no lago de fogo. Que esta tradição é realmente contra a Escritura. Note simplesmente que em Apocalipse 2:2, a igreja de Éfeso não podia sofrer os maus. Portanto, eles tiveram que pô-los para fora. Ou não faria sentido. Dizer que não podiam sofrê-los. Se eles não os tivessem postos para fora, então eles os estariam sofrendo. Agora, no versículo 6, diz que eles aborreciam as suas obras. Assim, este grupo nicolaíta permaneceu como uma parte da primeira era, fazendo suas obras. As obras eram aborrecidas, mas as pessoas não ficavam impotentes. Desta forma, vemos sementes em Éfeso, que continuarão e se tornarão uma doutrina que irá diretamente até e para dentro do lago de fogo. O que são os nicolaítas? A palavra vem de 2 palavras gregas. Nikao significa conquistar, e laos significa os leigos. Nikao, conquistar os leigos. Agora eu te pergunto, aqueles que não creem na totalidade da palavra, não creem na abertura da palavra,
Por que eles não creem? Porque foram cooptados seus entendimentos. Eles foram conquistados pelos nicolaítas. Esse tempo. Eu disse isso aqui na sexta-feira passada, numa live que estavam participando. Teve um irmão da mensagem. Ele disse assim: se vocês lessem a mensagem corretamente, vocês veriam que os selos não foram abertos. Os irmãos que estavam assistindo lembram disso. Por que em sã consciência uma pessoa diz uma coisa dessa? Porque sua mente foi cooptada, ele foi conquistado, ele é um leigo, e ele foi conquistado. Porque se ele lesse na palavra, realmente, eu disse para ele: irmão, a única forma de você tirar a dúvida se os selos foram abertos ou não é você ir na palavra. Nós temos um lugar para tirar nossas dúvidas, é na palavra. Não tem outro lugar. Se a palavra diz que os selos foram abertos, os selos foram abertos. Ele veio por quê então? Ele se levantou por quê no trono de intercessão? A brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. Está declarado aquilo. Não tem para onde correr. Mas eles foram cooptados. Quizás eles nem podem ler uma mensagem dessa. E se eles lerem, não vão entender, porque vão ler com a mente do outro. Nós éramos assim. Antes de virmos para a verdadeira revelação, nós líamos a mensagem do profeta, porque líamos, eu já li a mensagem do Irmão Branca antes de eu vir para a mensagem do Irmão Branca puramente, mas líamos com a mente de outro, porque nossas mentes eram cooptadas, nossas mentes eram conquistadas por outro. Precisou chegar o momento certo de Deus libertar nossas mentes, para assim Deus realmente nos conquistar, Deus tomar posse de nós, para que assim nós possamos olhar e vermos livremente. O que são esses nicolaítas? A palavra vem de 2 palavras gregas: nikao, que significa conquistar, e laos, que significa os leigos. Na realidade, alguém estava fazendo algo naquela igreja primitiva que estava conquistando os leigos. Se os leigos estavam sendo conquistados, então deve ter sido alguma autoridade lá fazendo isso. Alguma autoridade, algum santo padre. Não é santo, nós não queremos em santo padre, mas é algum santo bispo, santo apóstolo. O que é que Deus aborrecia e estava acontecendo naquela igreja? Irmãos, eu faço esta ilustração para o nosso tempo hoje, porque o profeta diz que todos os espíritos que operaram nestas eras, no último dia estariam mesclados, operando novamente nesse último dia, a última era. Por isso que Laodiceia foi tão terrível e trevas. E muitas vezes que eu estou falando aqui, não é para vocês que estão na era da pedra da coroa, na era da pedra angular, na era da pedra, na era do entardecer, na era da águia, não se ofendam. Eu sei que vocês sabem que não estamos falando para vocês, que vocês sabem melhor do que isso. Mas quizás tem alguém ainda que está na era de Laodiceia nos ouvindo, ou vai nos ouvir amanhã, ou daqui a um mês, não sei. E precisa entender isso. Que você tem que ser libertado. Para você subir uma era da pedra da coroa, você tem que ser libertado. Para você ouvir o clamor, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Por que nós vamos ler o livro das eras? Por que estamos estudando o livro das eras? Para que nós possamos entender e ajudar aqueles que ainda não subiram, subir. Porque se nós ficarmos aqui de braços cruzados, estamos aqui na era da pedra da coroa, estamos aqui na era da pedra, mas você tem que ajudar o outro lá, porque senão vamos ficar aqui quanto tempo? Por isso que nós voltamos lá e explicamos: ó irmãos, essa aqui, primeira era, segunda era, o profeta disse que cada espírito desse estaria aqui terrivelmente na 7ª era, a era de Laodiceia, onde o mensageiro veio até 63, mas depois de 63 já não é mais a era de Laodiceia. Por isso que, pondo-nos ao lado de Jesus, o profeta diz, 1962, ele diz: a era terminou, a mensagem acabou. Que mensagem que acabou? Porque depois de 63 veio os selos. Escute o culto lá, onde a era de Laodiceia termina. Todas essas referências estão lá.
nós citamos e mostramos e lemos na mensagem o profeta falando sobre isso. Para que você não fale bobeira, para que você não divague a tua mente e dizer, o povo está falando que subiram, o povo está falando que a vinda do Senhor já aconteceu e estão aqui na terra ainda. Para você não ser considerado um incrédulo da palavra. Estude lá. Então veja. O que é que Deus aborrecia e estava acontecendo naquela igreja? O que acontecia então e está acontecendo agora? Olha o profeta dizendo. É exatamente o que a palavra nicolaíta significa. O povo estava de certo modo sendo sujeito, de uma forma que era completamente contrária à palavra de Deus. Olha o profeta falando. O que a palavra nicolaíta significa? O povo estava de certo modo sendo sujeito. Não, aqui anterior. O que acontecia então e está acontecendo agora é exatamente o que a palavra nicolaíta significa. O povo estava de certo modo sendo sujeito, de uma forma que era completamente contrária à palavra de Deus. Agora, para entendermos o real significado daquilo que estamos a ponto de ventilar, eu devo adverti-lo a manter sempre em mente que religião, assuntos espirituais, se preferir, é composto de duas partes que se entrelaçam, mas são tão opostas quanto o preto e o branco. A religião e o mundo espiritual são formados dessas duas árvores que tiveram suas raízes no Éden. Duas árvores. Tanto a árvore da vida como a árvore da ciência do bem e do mal estavam no meio do jardim e, sem dúvida, seus próprios ramos entrelaçavam-se uns com os outros. Assim, na igreja de Éfeso existe esse mesmo paradoxo. A igreja é constituída de bons e maus. Duas vinhas formam a igreja. Elas são como o trigo e o joio, crescendo lado a lado, mas uma é a verdadeira e a outra é a falsa. Ora, Deus falará com cada uma, e Ele falará acerca de cada uma. Aleluia. Ele as chamará de a igreja. Ele as chamará de a igreja. E somente os escolhidos saberão realmente qual é o verdadeiro Espírito. Somente os escolhidos não serão enganados. Somente os escolhidos não serão, cooptados suas mentes, conquistados. Somente os escolhidos não serão enganados. Mateus 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Assim, lá atrás, na igreja primitiva, um período muito curto após o Pentecostes, a falsa vinha começou a se entrelaçar em torno da verdadeira vinha, e encontramos estas obras dos nicolaítas, e esse espírito vai ser achado combatendo a verdadeira vinha, até ser destruído por Deus. Você compreendeu agora? Quem levantou-se contra o profeta Moisés? Não foi os egípcios. Os egípcios não criam nele. Eu estou dizendo quem se levantou contra ele. O próprio povo. Moisés, tu está se fazendo demais. Duas árvores no meio do povo, entrelaçando-se umas com as outras. Por isso que nós entendemos, eu já disse isso, a perseguição virá de onde? Perseguição virá de denominação, de Assembleia de Deus, de presbiteriana, de coisas, de wesleyana. Não, irmãos. Perseguição virá, sabe de onde? De onde você menos espera. Assim, lá atrás, na igreja primitiva,
um período muito curto após o Pentecostes, a falsa vinha começou a se entrelaçar em torno da verdadeira vinha, e encontramos estas obras dos nicolaítas. E esse espírito vai ser achado combatendo a verdadeira vinha até ser destruído por Deus. Você compreendeu agora? Muito bem. Agora, qual era o clima espiritual desta igreja? Ela tinha deixado o seu primeiro amor. Deixar o seu primeiro amor da palavra de Deus nos foi revelado como sendo a queda de sua origem. Qual foi o Pentecostes? Em linguagem clara, isso significa que esta igreja estava em perigo de ser retirada da liderança do Espírito Santo, o controle do Espírito. Foi exatamente isso que aconteceu depois que Moisés guiou Israel para fora do Egito. A maneira de Deus era guiá-los através da nuvem de fogo, da palavra profética, de milagres e sinais e prodígios dados por Deus. Isto era para ser realizado por homens selecionados por Deus, e ordenados por Deus, e equipados por Deus, e enviados por Deus, com todo acampamento sendo dominado por um movimento do Espírito Santo. Eles se rebelaram e quiseram um conjunto de regras e credos para se guiarem. Depois eles quiseram um rei, depois eles quiseram ser exatamente como o mundo, e entraram em completa apostasia e esquecimento. É exatamente assim que a primeira era da igreja começou, e ficará gradativamente pior, até que o Espírito Santo seja completamente rejeitado e Deus precise destruir o povo. Veja como isso começou na igreja primitiva. Foi chamado de obras, depois tornou-se uma doutrina, tornou-se o padrão, tornou-se o caminho inflexível. Finalmente assumiu o controle e Deus foi lançado de lado. Aquilo começou tão pequeno, tão quietamente, tão inofensivamente, parecia tão bom, parecia tão sadio, então tomou o domínio e, como uma jiboia, extraiu a força, o próprio fôlego, e matou toda a espiritualidade que havia na igreja. Esta falsa vinha é astuta. Lembra da trepadeira? Deixa ela dar uma volta. É como um anjo de luz, até que se apodere de você. Agora, eu quero dizer que creio em liderança, mas não é em liderança de homens que eu creio. Amém? Eu creio na liderança do Espírito Santo, vindo através da palavra. Eu também creio que Deus tem estabelecido homens na igreja, que são dotados pelo Espírito, e eles manterão a igreja em ordem. Eu creio isso. E o que é manter em ordem, irmãos? É estar no compasso, marchando. O profeta disse que quando ele viu a noiva passando a segunda vez, elas saíram do compasso. Foram conquistando, saíram do sistema religioso, controlados pelo homem. Foram conquistando, saíram, receberam o nome, receberam o batismo, creram nas coisas, creram no profeta, creram na mensagem libertadora, mas saíram do compasso. Por quê? Logo o homem veio e dominou novamente. Eles manterão a igreja em ordem. Eu creio isso, e creio também que a igreja é governada por homens que Deus envia para tomar conta. Mas este governo é a palavra. De maneira que não são homens realmente governando, mas o Espírito de Deus, porque a palavra e o Espírito são um. Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Mas veja o que estava acontecendo lá atrás. Aquela falsa vinha estava se apoderando e ensinando que o domínio pelo homem era correto.
ela ensinou que a igreja tinha que ser governada, ela ensinou um controle sobre o povo, mas em vez de fazê-lo da maneira de Deus, eles simplesmente assumiram a autoridade, investiram todo o poder espiritual em suas próprias mãos, e surgiram com um sacerdócio santo posto entre Deus e o povo. Eles voltaram diretamente ao antigo sistema aarônico. Eles tornaram-se anticristos, pois desfizeram-se da mediação dele e impuseram a sua própria. Deus aborreceu isto. Os efésios aborreceram isto, e qualquer verdadeiro crente também aborrecerá. Aleluia. Eu grifei isso aqui, irmão. Isso aqui é tremendo. Por isso que vocês veem a gente falando fortemente contra essas lideranças de homens, sistema criado pelo homem. Os efésios aborreceram isto, e qualquer verdadeiro crente também aborrecerá. Teríamos que ser completamente cegos para não enxergar esta mesma coisa operando do começo ao fim das eras, e agora mesmo está pior do que todos. Pior do que todos. O que foi isso? Foi organização. Isso separou o povo. O povo de Deus deve ser um. Por um Espírito são todos batizados em um corpo, e cada um deve ser movido pelo Espírito Santo, e cada um deve participar da adoração a Deus, mas os homens que queriam a preeminência, portanto eles assumiram o controle, e bispos tornaram-se a ser bispos, e com títulos imponentes, eles desviaram-se da palavra de Deus e ensinaram suas próprias doutrinas. Eles levaram o povo a obedecê-los, até que chegou o tempo em que sua maneira de adorar de modo nenhum se assemelhava aos dias primitivos após o Pentecostes. Estas obras foram o princípio da sucessão apostólica. A partir da sucessão apostólica foi um passo rápido e fácil para a filiação à igreja, como meio de acesso à graça salvadora. A palavra fora reduzida a um credo. O anticristo, pelo seu espírito, estava predominando sobre a igreja. O anticristo, pelo seu espírito, estava predominando sobre a igreja. Veja hoje, se você ler Atos 2,4, da maneira que alguns fazem, você poderia lê-lo assim: ora, cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio um sacerdote com uma hóstia e disse: estenda a sua língua. E colocou a hóstia sobre ela, e ele tomou um pouco de vinho e disse: você agora recebeu o Espírito Santo. Inacreditável? É exatamente a isso que o nicolaítismo tem chegado. Eles dizem: não se importe com o que a palavra de Deus diz, você não pode compreendê-la, nós temos que interpretá-la para você. Olha aí, achei disso. Se você estiver esperando eu interpretar a palavra para você, você está errado, irmão. Quem interpreta a palavra é o Espírito Santo. O véu do templo se rasgou e todos nós temos acesso ao Santo dos Santos. Você não pode compreendê-la, nós temos que interpretá-la para você. Além disso, a Bíblia não está terminada, ela tem que mudar com os tempos, e nós lhe diremos quais são as mudanças. Ao contrário, isto é a palavra de Deus, que enfaticamente afirma: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Sempre que houver um conflito com a verdade, o céu e a terra passarão, mas nenhuma palavra de Deus falhará. Aleluia! Desta forma, o povo é guiado por pessoas que presumem ser o que não são. Dizem que são vigários de Cristo, mas anticristo é o que eles são. Aqui está outra história triste, é a história do batismo nas águas. Nos dias de Jesus, e após o Pentecostes eles eram imersos em água. Ninguém pode negar isso. Homens instruídos dizem que tudo que faziam era derramar água sobre eles, porque era fácil encontrar pequenos poços de água em muitos lugares, e quando eles derramam água sobre eles, o fazem no nome de Pai, Filho e Espírito Santo, como se esses títulos fossem verdadeiros nomes, e como se fossem 3 deuses ao invés de apenas um. Mas fique nessa organização, tente pregar a verdade da imersão em nome do Senhor Jesus Cristo, e você será posto para fora.
você não poderia ser guiado por Deus e permanecer lá. É impossível. Acho que o irmão Letaço está ouvindo, né, irmão Letaço? Você lembra daquela conversa que nós tivemos há muito tempo atrás? Está aqui. Que nós estávamos falando sobre as denominações. Eu disse para ele, um verdadeiro eleito, ele não consegue permanecer lá. Porque quando ele falar o que ele crê, da forma que ele entende, eles vão colocar ele para fora. Não vai aceitar. Vai ser o patinho feio. Mas fique nesta organização e tente pregar a verdade da imersão no nome do Senhor Jesus Cristo, e você será posto para fora. Você não poderia ser guiado por Deus e permanecer lá. É impossível. Ora, Paulo era um profeta, ensinado pelo Espírito Santo. Se Paulo batizou no nome do Senhor Jesus Cristo e disse que qualquer um que fizesse diferente de sua pregação fosse anátema, então é hora de acordar e ver que a igreja já não é mais controlada pelo Espírito Santo, mas é controlada pelos nicolaítas. Atos 20, versículo 27 ao 30. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Paulo viu isto vindo, porém, ele os avisou acerca deste sacerdócio astuto, que viria e assumiria o comando com suas falsas doutrinas. Ele sabia que eles implementariam uma forma de adoração que excluiria o povo de qualquer participação no ministério do Espírito Santo. E até mesmo hoje, entre aqueles que alegam ser livres e cheios do Espírito, não há muita liberdade nos leigos. E o melhor que podemos ver é uns poucos pregadores com pregação inspirada, enquanto o rebanho simplesmente senta-se lá e procura absorvê-la. Isto é um grande contraste com Paulo, que diz que quando todos se ajuntassem, todos tivessem a direção do Espírito e todos participassem da adoração espiritual. Aleluia! E a igreja corporativa nunca aprendeu esta lição da Escritura, nem da história. Cada vez que Deus concede uma visitação do Espírito Santo, o povo se liberta. E o povo se liberta, após algum tempo eles se amarram diretamente de volta à própria coisa da qual saíram. Quando Lutero saiu do catolicismo, o povo permaneceu livre por um tempo. Mas quando ele morreu, as pessoas simplesmente organizaram e o que achavam que ele cria e estabeleceram seus próprios credos e ideias e repudiaram qualquer um que dissesse o contrário ao que dizia. Eles voltaram diretamente ao catolicismo com uma forma um pouco diferente. E mesmo hoje, muitos luteranos estão prontos para trilhar todo o caminho de volta. Oh, sim. Em Apocalipse 12, aquela velha prostituta tinha muitas filhas. Estas filhas são exatamente como a mãe. Elas põem a palavra de lado, negam a operação do Espírito de Deus, subjugam os leigos. Subjugam os leigos. E tornam impossível aos leigos adorar a Deus, a menos que venham através delas, ou de seu padrão, que nada mais é do que um esquema de incredulidade do próprio Satanás. Onde estamos espiritualmente? Estamos num deserto de trevas. Quão distante temos nos afastado da primeira igreja? O Pentecostes não está à vista em nenhum lugar, e a palavra não pode ser encontrada. A sucessão apostólica, que hoje existe em abundância, não é encontrada na palavra, é um expediente feito pelo homem. Ele ilegalmente põe de lado a verdade de que Deus, não o homem, tem estabelecido seus líderes na igreja. Pedro nem sequer esteve em Roma. Todavia eles mentem e dizem
que esteve. A história prova que ele não esteve. Há pessoas que leem a história, mas escolhem seus ombros, há pessoas que leem a história, mas encolhem seus ombros e voltam a crer numa mentira, onde você pode encontrar o vigário de Cristo na palavra. Ninguém toma seu lugar, todavia isso tem sido feito e as pessoas aceitam. Onde você pode encontrar que revelação adicional é aceita por Deus, especialmente revelação contrária à que já foi dada. Todavia, eles a aceitam e descansam nela. Onde você encontra um purgatório? Onde você encontra uma missa? Onde você encontra pagar dinheiro para sair do inferno? Não está na palavra, mas os homens puseram isso e em seu próprio livro e assumiram através disso o controle das pessoas, governando-as pelo medo. Onde você encontra que o homem tem poder de nos perdoar como se ele fosse Deus? Lobos cruéis. Não é suficientemente forte para descrevê-los. Nicolaítismo, organização, homem sobre homem. Homem sobre homem. Ele finaliza aqui. Homem sobre homem. Nicolaítismo. Organização, o homem sobre o homem. Volte a Deus. Arrepende-se antes que seja tarde demais. Veja a mão escrevendo na parede, está escrevendo juízo. Assim como os vasos sagrados foram profanados e assim trouxe a ira de Deus, agora a palavra sagrada tem sido profanada e o espírito entristecido, e o juízo está aqui, bem à porta. Arrependei-vos, arrependei-vos, voltai ao Pentecostes, de volta à liderança do Espírito Santo, de volta à palavra de Deus. Pois, por que razão morreríeis? Voz do Espírito. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode ser que milhões ouçam essas palavras ou as leiam, mas quantos prestarão atenção a elas? Isso não sabemos. Mas aquele que prestar ouvidos e quiser conhecer as palavras da verdade, encontrará o Espírito de Deus iluminando-o. Aleluia. Se o seu ouvido estiver aberto à palavra, o Espírito de Deus fará a palavra real para você. Agora, isso é uma obra do Espírito. Eu posso lhe ensinar a verdade, mas se você não abrir os seus ouvidos para ouvi-la e seu coração para recebê-la, você não obterá a revelação. Tem que ser 2 pontos. Por isso que eu disse isso na abertura. Muitos vão e ficam perguntando para você: agora vocês lá é desse jeito, é? Agora vocês lá não tem ceia? Quem disse que não tem ceia? Quem disse que não tem ceia? Se tu concordar com isso, nem você entendeu a coisa. Preste atenção, irmãos. Posicione-se pela verdade, entenda. Não tenha medo de perguntar. Pergunte ao seu pastor: pastor, eu não consegui entender, você pode me explicar isso? Eu creio. O pastor vai ter toda a paciência, vai sentar e vai procurar te mostrar pela palavra. A minha preocupação para com as pessoas é que eles possam entender. Mas a gente não sabe o que está na cabeça da pessoa. O profeta tinha um discernimento. Eu não tenho esse discernimento, a não ser que Deus mostre para mim. Mas às vezes a gente percebe pela uma atitude de um ou de outro, então a gente tenta ajudar. Irmão, você está com dúvida de alguma coisa? Venha, me pergunte. Nós não podemos ficar com dúvidas. Tem que perguntar. Pergunte: pastor, onde é que está? O pastor vai, toda a paciência do mundo vai te ajudar. Se um pastor não tiver paciência para te ensinar através da palavra, o ministério está desqualificado.
Conheço homens que as pessoas têm medo de perguntar, porque não sabem ouvir. Tem que ouvir primeiro. Faz parte, um pastor ele precisa ouvir, para ele poder tirar as conclusões. Dificilmente quando uma pessoa me procura com um problema, uma dificuldade, dificilmente eu dou uma resposta na hora. Sabe por quê? Eu preciso ouvir, preciso falar com Deus, preciso buscar, pensar. Muitas vezes pode até vir algo de momento, mas pode ter que agir assim, mas eu não falo. Quem já me procurou sabe disso. Disse, irmão, vamos orar por isso. Vamos orar por esse aqui. Vamos buscar de Deus. Quando a gente encontra, eu vou lá na pessoa e digo, olha, isso. Então, irmãos, tem que ter, só procurar, procure, pergunte. Não fique falando as coisas sem você saber. Procure, pergunte. Agora, vai ter coisas que só Deus vai poder abrir para vocês. O pastor, ele não é o sabedor de todas as coisas. Eu estou num tema que eu estou estudando já faz dias, procurando entender. O pastor não é o sabedor de tudo. Quem é o revelador? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o único que pode revelar. O ministério verdadeiro, ele vai lhe responder da forma que ele entende. Se ele não te falar nada, porque ele não sabe sobre aquele assunto, está buscando de Deus. Mas se você tiver paciência com o Senhor, Deus vai abrir o seu entendimento. Há certas coisas que você tem que cavar, você tem que buscar. Eu tenho que buscar. Sábado, eu conversando com o irmão disse, pastor, mas isso aqui, vamos buscar, irmãos. Vamos buscar. Vamos buscar, e estamos buscando, para poder entender. Nós escutamos tanta coisa, irmãos, tanta coisa nós escutamos, vocês não têm noção. Agora, se você escuta, tem que buscar na palavra, se tem sentido aquilo ou não. Não sair falando. Agora, isto é uma obra do Espírito Santo. Agora, isto é uma obra do Espírito. Eu posso lhe ensinar a verdade, mas se você não abrir os seus ouvidos para ouvi-la e seu coração para recebê-la, você não obterá a revelação. Agora note, diz que o Espírito está falando às igrejas. Isso está no plural, não no singular. O Espírito não fez com que João registrasse isto apenas para uma igreja local de Éfeso, ou para a primeira era. É para todas as eras da igreja. Aleluia! Todas as eras da igreja. Mas esta é a igreja dos princípios. E portanto, é como o livro de Gênesis. O que começou em Gênesis mantém-se verdadeiro através de toda a palavra e finalmente termina em Apocalipse. Assim, esta igreja que começou em Atos é o programa de Deus para todas as eras, até que termine na era de Laodiceia. Observe isto atentamente, que cada era, preste atenção, porque o que está acontecendo aqui é apenas o começo. Esta pequena árvore que foi plantada vai crescer através das eras. Esta, então, é uma mensagem para cada cristão através de cada era, até que Jesus venha. Sim, é, porque é o Espírito falando. Amém. Nós viemos aqui até a página 79, irmãos. Nós vamos deter aqui, porque o próximo subtema é a recompensa. E nós não teríamos tempo de concluir esse tema recompensa, visto que é como 5 páginas
de estudo, né? Então, o próximo culto, nós vamos seguir na página 79 com o subtema recompensa prometida. Amém? Deus abençoe. Fecha os teus olhos neste momento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela palavra, ó Pai, pela porção da tua palavra dada-nos nesta noite, pela forma que tu tens aberto a palavra para nós, por aquilo, ó Pai, que temos lido e ouvido e meditado, e tem sido de grande ajuda, até mesmo para mim, Senhor, que estou lendo novamente, como aqui os irmãos que estão lendo também novamente, e tem testificado que tem sido uma nova leitura, que tem sido algo especial, porque temos aprendido cada vez mais e mais. Ó Deus, não há nada mais oculto, tudo foi revelado na voz do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus teriam que ser revelados, e nós cremos que está aqui na palavra, e muitas vezes que não conseguem compreender o porquê ainda estamos aqui. Tu disseste que a fé do rapto está nas mensagens. Tu disseste ao Pai que o arrebatamento é algo que estamos aguardando apenas. É isso que estamos aguardando, o arrebatamento. E para subirmos, precisamos estar com esta fé firmada, colocada aí e baseada na sua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Abençoe a cada um dos teus filhos que aqui estiveram, como também aqueles que estiveram conectados conosco através da internet. Ajuda-os, ó Pai. Esta é a nossa oração e o nosso pedido em favor de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos louvar ao Senhor com um cântico. Antes, quero comunicar aqui os nossos irmãos, que tiveram conectados conosco através da internet. Para nós sempre é uma honra e uma bênção ter todos vocês aí do outro lado, né, fazendo parte deste culto, alegrando-se conosco, ouvindo a palavra, pontuando cada palavra, cada leitura, não as minhas palavras, mas pontuando a leitura da palavra, né, com o seu amém. Isto fortifica, isto sela no seu coração. Tome muito cuidado quando o homem fala. Se o Espírito Santo não estiver aí do outro lado, confirmando aquilo, fique quietinho, porque pode ser o homem falando, você entendeu? Dele mesmo. Mas se o Espírito Santo estiver aí do outro lado, recebendo, o profeta diz que é um fundo, clamando a um fundo para responder. O Espírito Santo está aí, dos dois lados, nas duas pontas. Uma vez ele fala e o outro, ele confirma, através da sua própria unção do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos. Tiveram conectados conosco nossa irmã Carmelita, irmão José dos Santos, de Jandira, São Paulo, irmão Marcelo Estevão, Rio Grande do Sul, irmão Genaí Teixeira, irmã Cida, de Montenegro, irmão Dilena Rodrigues, de Jandira, São Paulo, irmão Romeu Eisman, daqui de Ariquemes, irmão Jailson Souza, da Paraíba, irmão Letácio Júnior, Alagoas, Maceió, irmã Ivonete Lopes, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, irmã Maria José, Alto Paraíso, irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo, irmã Keren Apuc e Luiz. Esqueceu de colocar o nome da Luiz aqui. Está conectada aí, irmã Luiz. Deus abençoe, irmã Luiz. Tangará da Serra, Mato Grosso, né? Irmã Cirlei Andrade, daqui de Ariquemes. Irmã Juscelia, irmã Marta, irmã Neuza, também daqui de Ariquemes. Irmão Otto Weisman, daqui de Ariquemes. Irmão Carlos Gomes, Jandira, São Paulo. Irmão Valdemir de Paula, Jandira, São Paulo. E o pastor Ailton Dantas também, Jandira, São Paulo. Deus abençoe a todos. E aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agradecer ao Senhor com oração e o Senhor receberá com gratidão, né, o nosso louvor que dirigiremos a Ele agora neste momento. Deus abençoe a todos. Amanhã, quinta-feira, live através do canal das 1000, todos estão convidados. E sábado, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui através deste canal. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Tu és um milagre, aleluia.
transparente redentor. És tu. Havia outro mais próximo, mas fosse o único que desejou me redimir. Eu te agradeço. Reconhecemos nosso parente redentor. Só tu, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Havia outro mais próximo, mas fosse o único que desejou nos redimir. Te agradecer. Amém. Aleluia. Tu és um milagre. És um milagre em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, obrigado. Se chegamos até aqui, foi só por ti. Tu és um milagre. Aleluia, eu sou um milagre. Em nossas vidas, te agradecemos, Senhor, obrigado. Se chegamos até aqui, foi só por ti. Em meio às trevas, quando o fardo está pesado, olhamos pra ti e te agradecemos. Te agradecemos, aleluia. Senhor, obrigado. Temos forças pra seguir. Se só por ti estamos crendo, por nossos amados, o restaurador da vida és tu. E te agradecemos. E te agradecemos, Senhor, obrigado. Temos chegarão ali. Sim, só por ti. Sim, só. Amém. Cante agora. Tu és um milagre. És um milagre. Amém. Em nossas vidas, te agradecemos, Senhor, obrigado. Chegamos até aqui, só por ti. Tu és um milagre, aleluia. És um milagre em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, obrigado. Se chegamos até aqui, só por ti. Em meio às trevas, quando o fardo está tão pesado, olhamos pra ti. Aleluia. E te agradecemos. E te agradecemos, Senhor. Senhor, obrigado. Temos forças para seguir. Sim, só por ti. Sim, só por ti. Aleluia.
abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.